Meus amados, Pai do Senhor, uma boa tarde a todos os irmãos. Continuando na nossa reflexão, Ruth, capítulo 2, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ficarás aqui com as minhas servas. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: eu ouvi falar tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Nós temos aqui o momento em que Boaz se aproxima de Ruth para conversar com ela. Após obter as informações a respeito daquela moça que estava no seu campo, e fora-lhe dito que aquela moça que ali estava era Ruth, a moabita, nora de Noemi, ele se aproxima dela. Um homem rico, poderoso, dono daquela propriedade, um homem de posses, está agora diante daquela mulher que tinha uma vida tão marcada por sofrimentos, vivendo num estado de pobreza, vivendo numa situação tão humilhante. E ele chega para ela e diz assim: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ficarás aqui com as minhas servas. A generosidade, a gentileza com que Boaz se dirige a Ruth é impressionante. Se tratando de uma pessoa num estado de viuvez, de pobreza, a gente percebe a generosidade, a gentileza deste homem. A gente vê tantos poderosos desta vida passarem por aqueles que são menos favorecidos e tratarem como indigentes. São pessoas que não são notadas, não são percebidas, são pessoas que são ignoradas, são invisíveis. Os poderosos desta terra tratam as pessoas menos favorecidas como se elas fossem invisíveis. Ruth não era invisível aos olhos de Boaz. Mesmo estando ali como uma pessoa no estado de pobreza, colhendo atrás dos segadores aquilo que era deixado para trás, Boaz, este homem rico e poderoso, olha para ela, se importa com ela, e ela não passa desapercebida aos olhos de Boaz. A atitude de Boaz para com ela vai causar nela uma admiração, vai causar nela assim, um impacto, pois ela já estava carregada de sentimentos de complexo, porque não era só a viuvez. Além de viúva, ela era uma estrangeira, uma mulher de outro país, e ela carregava consigo todos esses sentimentos de viuvez, de uma pessoa estrangeira em um país, em uma cultura diferente. Mas o que nós temos aqui é um ambiente que lhe favorece. Ela não sofre preconceitos, ela não sofre rejeição, ela é tratada com dignidade, ela é tratada com generosidade, porque ela está dentro de um ambiente em que um homem de Deus criou esse ambiente certo para se viver. Um homem temente a Deus,
um homem com um coração bondoso, que é Boaz, que ele dirige com uma gentileza, com uma atitude tão gentil, a chamando de filha e dando a ela toda a liberdade dela fazer aquilo que já tinha sido permitido ela fazer pelo encarregado de tudo aquilo ali. Mas agora não era o encarregado que estava falando, quem falava aqui era o dono da propriedade, era aquele que mandava em todos que estavam ali, estava dando a ela autorização para permanecer naquele campo. O que é interessante é que ele lhe faz um pedido: não saia daqui, permaneça aqui. Tudo aquilo que está para acontecer na vida de Ruth aconteceria à medida que ela, no exercício de sua vontade livre, decidisse permanecer ali, até o fim da colheita, sem se importar que se tivesse outros campos tão próximos que oferecesse a ela qualquer tipo de oportunidade maior. Ela decide permanecer ali como Boaz pede: permaneça ali, minha filha, não vá a outros campos. O que acontecia é que os pobres, eles tinham que colher em vários campos para poder colher o suficiente. Às vezes permanecer num campo só não era suficiente, mas aqui ela sente que está no lugar onde ela tem que permanecer, a permanência. E Boaz dá a ela essa oportunidade de fazer essa escolha: minha filha, não vá para outro campo, permaneça aqui, fique aqui. E ele ainda lhe dá orientações e diz: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. E ele agora lhe diz: dei ordem aos servos que não te toque. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Boaz aqui começa a ser o provedor. Antes dele se tornar o remidor, ele já é o provedor, já é aquele que está provendo Ruth. E a primeira coisa que ele provê para ela é dignidade, pois o homem abastado e rico, dono de tudo aquilo, se importa, dá atenção para ela, está falando com ela. Eu não sei como as pessoas encaram aquela atitude dele, dele estar conversando com ela, uma mulher estrangeira, viúva, marcada pelos traumas, pelas perdas, pela dor, e ele está lá conversando. Então a primeira coisa que ele provê para ela é dignidade, mas ele também provê para ela sustento, pois ele dá ordem para que ela pudesse tirar água, beber daquilo que os servos tinham, e ele também provê para ela proteção, porque ele diz para todos os servos que ninguém deveria molestar, ninguém deveria de forma alguma tocá-la. Então ele está aqui cuidando dela de uma forma tão especial. Há tantas coisas que Boaz provê para Ruth. Quando ela sai de casa, ela diz que para sua sogra que vai procurar um campo, e diante daquele cujos olhos ela acha graça, ela vai permanecer ali naquele campo, colhendo os rabiscos, colhendo aquilo que é deixado. E o que Boaz concede para ela em primeiro lugar naquele ambiente é aquilo que ela buscava, é graça. Ela está recebendo assim, graça. Ela não exige, ela não reivindica, ela não se utiliza de qualquer expediente da lei ou qualquer coisa assim. Ela procura achar graça, e é assim que ela se encontra com um homem cheio de disposição para ministrar no coração dela graça. Diante da generosidade, diante da bondade de Boaz, a palavra diz que ela se inclina, se prostra com o rosto em terra e perguntou para ele: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela fica admirada, ela fica impressionada diante daquela atitude de Boaz, de se importar com ela, de conversar com ela, Qualquer outra pessoa na posição de Boaz talvez deixasse ela passar desapercebida, talvez não tivesse notado, mas ela fica admirada diante
dessa atitude generosa de Boaz, de perceber, de notar, de ver ela, né? Quantas vezes você se sente assim, como se ninguém lhe notasse, como se você não tivesse importância para as pessoas? Quantas vezes você não se chamou a si mesmo do zero à esquerda, o João Ninguém, aquele em que as pessoas não se importam com o que você sente, com o que você diz, né? Se sentindo assim? Surpreendentemente, Jesus, Ele vê, Ele valoriza e Ele se importa com você. Quando muitos te ignoram, Ele não deixa com que a tua história de vida se passe desapercebida e você seja esquecido. Assim, Ruth fica impressionada. Meu Senhor, né? Por que achei graça diante dos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela sabia todas as dificuldades que os estrangeiros tinham, especialmente dentro do território de Israel, a quem o Senhor tinha dado tantas orientações para que eles não se misturassem com outras nações, especialmente a questão das relações espirituais, a questão da religiosidade, que não era o caso aqui, porque Ruth já tinha abandonado toda a religiosidade passada e já tinha abraçado a fé dos judeus. Então Boaz olhou para ela e surpreendentemente fala para ela uma coisa que ela não sabia, é que ele já conhecia antes de conversar, antes de estar diante dela, ele já a conhecia. Boaz diz: eu ouvi falar tudo o que fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste, vieste para um povo que dantes não conhecia, que o Senhor recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar refúgio, te recompense ricamente. Boaz já conhecia Ruth, antes de Ruth conhecê-lo, antes de Ruth perceber que havia interesse por parte de Boaz, Boaz já conhecia, já sabia sobre ela. Não é isso que Deus diz ao nosso respeito? Antes que eu te formasse, eu te conhecia. Deus nos via e nos conhece plenamente, sabe tudo ao nosso respeito. E Ele disse: eu ouvi falar de ti. Quanto é interessante quando a pessoa tem um comportamento correto e as notícias que saem, as notícias que se divulgam são notícias assim, a respeito das virtudes, das qualidades, das atitudes elevadas, das atitudes dignas de nota, como é aqui o caso de Ruth. E se eu ouvir falar de ti, do que tu fizeste a tua sogra, o que acontece é que Ruth está colhendo o que ela semeou desde a terra de Moabe. Ela está colhendo aquilo que ela semeou, porque ela semeou generosidade, ela semeou amor, ela semeou companheirismo, ela semeou altruísmo, ela semeou empatia pelo sofrimento da sogra, e agora ela está colhendo aqui. Alguém está se importando com ela, alguém está se compadecendo dela, alguém está agora cuidando dela como ela foi capaz de cuidar da sua sogra naquele momento difícil, não deixando com que a sua sogra percorresse aquele caminho tão difícil, de 80 quilômetros da terra de Moabe até a cidade de Belém. Ela esteve ao lado da sogra, ela semeou. Quem semeia misericórdia, colhe misericórdia. Quem semeia de forma responsável nesta vida, vai colher, esta é uma lei, e ela está colhendo toda a generosidade e bondade que ela fez. Agora ela está recebendo como uma colheita, e ela vai receber de forma muito mais abundante e generosa, porque o Senhor Jesus disse: dá e vos será dado, uma boa medida, recalcada e transbordante. E ela semeia em momentos difíceis. Semear em dias fáceis, semear quando se sobra é fácil, semear daquilo que sobra é fácil. Mas Ruth semeia no momento de escassez, de dor, de sofrimento, quando ela mesma precisava ser abençoada, ela abençoa. Ela semeia quando está passando por dor, do luto, da angústia.
ela se torna uma pessoa capaz de semear amor, de semear compaixão, de semear companheirismo, de semear cura no coração de uma mulher que se sentia como se não tivesse mais nada da vida, e ela se torna para a sua sogra uma dádiva, um bálsamo de Deus. Ela semeia no momento mais triste. Quantos de nós, às vezes, nos momentos de dificuldade, nos tornamos infrutíferos? E Ruth dá fruto no verão. No momento da escassez, ela dá fruto. Ela dá fruto. E agora ela está recebendo o retorno de tudo que semeou na vida dos outros, de toda compaixão e bondade. Alguém está olhando para ela e tendo compaixão. Alguém está olhando para ela, está cuidando dela, está dizendo: minha filha, fique aqui. Eu já dei ordem que ninguém mexa com você. Quando você tiver sede, beba da água que os servos tirar. Permaneça aqui. E Boaz, conhecendo todas as virtudes de Ruth, já com antecedência, olha para ela com um olhar assim, tão interessante, né? E ela responde a isso com esta admiração, né? Responde a isso e Boaz explica: eu sei o que você fez. Deus sabe. Deus sabe. Muitas vezes você nem consegue perceber o que já fez por amor ao Senhor. E hoje Ele está cuidando de ti por coisas que você fez de dedicação, de afetos, de devoção. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez hoje você não esteja com a capacidade de conservar o mesmo ritmo de sua dedicação. Mas o Senhor sabe o que você fez. Assim como Boaz disse aqui: eu sei o que você fez com a sua sogra depois da perda do seu marido. Eu sei da sua dedicação. O Senhor diz para você: eu conheço as tuas obras, o teu amor, tua perseverança, o teu trabalho. Deus sabe, Deus conhece. Talvez hoje você esteja cansado, tenha passado por um momento de abatimento, mas pensa que Ele se esquece. O escritor aos Hebreus capítulo 6 diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de nossas mãos, do amor que nós mostramos por sua obra, da sua dedicação. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Deus vê. E ela fez uma coisa não diante dos olhos de espectadores. Duas mulheres no meio de um caminho deserto, e ela, sem que tivesse espectador nenhum, fez o maior ato de amor e de generosidade, de benignidade para com alguém. Ela abriu o seu coração, ela ministrou na vida da sua sogra. Mas Deus que vê, Deus que olha, sabia que ia chegar o momento certo de compensar a atitude grandiosa desta mulher, não só com relação à sua sogra, mas o próprio Deus de Israel. Ela disse: o teu Deus agora é o meu Deus. Ela podia até pensar: eu não quero esse Deus para mim, este Deus que deixa uma mulher sofrer tanto, eu não quero. Mas ela não levou em consideração todos os sofrimentos que Deus permitiu que Noemi vivesse. Ela disse: este Deus é o meu Deus, este Deus é o meu Deus. E agora Deus está cuidando dela. Deus está cuidando dela. E Boaz aqui, um homem de Deus temente, ora por ela, já está intercedendo: o Senhor te recompense o teu feito. E Deus já estava fazendo isso através dele, porque às vezes quando nós oramos por alguém, nós somos a resposta para a vida de alguém. Quando este Boaz aqui ora e diz assim: olha, o Senhor te recompense, o Deus de Israel te recompense ricamente, sem que ele ainda conhecesse plenamente, ele já era a própria resposta de Deus para ela. Às vezes você ora por alguém e você mesmo é a resposta de Deus para a vida desta pessoa. Boaz aqui ora por ela e ele mesmo é a resposta de Deus. Ele é a resposta da sua própria oração. Ele é o instrumento que Deus vai usar para recompensar ricamente a atitude de fé e de generosidade desta mulher. Então ela olha para ele e diz: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva
não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Sabe, ele estava tirando dela todos os complexos de inferioridade. Ela estava ali no meio daquelas pessoas, se sentia a pessoa mais indigna. De todas as que estavam ali, ela era a pessoa mais indigna. Era a pessoa que se via, que tinha um autoconhecimento totalmente depreciável sobre si mesma. Ela se autodepreciava. Não sou como uma de tuas servas. E o que acontece é que nós vamos ver aqui que Boaz eleva a sua dignidade de uma forma tão grandiosa. E ela diz que eu acho graça diante dos teus olhos, porque tu falaste ao meu coração e me consolaste. Uma mulher que há tanto tempo marcada pela dor, agora está escutando palavras de consolação. Boaz consegue falar o coração dela. O que é falar o coração de uma pessoa? É falar aquilo que é esperado, é falar aquilo que é desejado, é falar aquilo que tem correspondência com as necessidades internas, com as necessidades interiores. Boaz fala o coração dela, porque Boaz é o consolador. Sabe? Quantas pessoas não conseguem falar ao nosso coração, mesmo as pessoas mais íntimas de nós, mesmo as pessoas que mais amamos e que mais nos amam. Quantas vezes esperamos uma palavra que fale profundamente ao nosso coração e ela não vem. Mas o teu amado, ele te vê e ele te conhece, e ele sabe falar o teu coração. As palavras dele penetram profundamente no coração. Ele lança sua palavra como o guerreiro atira sua flecha no alvo. Ele atinge o nosso coração. A palavra dele tem um poder de atingir o coração, assim como a palavra de Boaz atingiu o coração de Ruth. E aquela mulher carregada de sofrimentos agora experimentara a consolação. A consolação de Deus estava chegando para ela. E o que nós vemos aqui é que Boaz não só diria as palavras certas, mas estava tendo as atitudes certas para com ela. Palavras e ações. A consolação não se resumia apenas em boas palavras, mas ações consoladoras da parte daquele homem que demonstra por ela um interesse tão grande. Ela disse: eu não sou nem como uma de tuas servas. Ele estava tratando ela com uma dignidade tão grande, gastou um tempo conversando com ela, dando atenção, de uma forma muito especial, mantendo esse diálogo, como se conversasse com alguém de igual para igual. Então Boaz olha para ela, na hora de comer, ela volta ao trabalho. Na hora que todo mundo se senta para comer, ela fica ali pelos cantos, sabendo que aquilo não é algo que lhe é por direito. Ela fica por ali. E a palavra diz que Boaz, na hora de comer, chamou e disse: achegue-se, achega-te, come deste pão, olha aqui o teu bocado no vinho. E ela se sentou junto com os demais. Sabe por quê? Porque Boaz, como ele é um tipo de Cristo, ele oferece mais do que aquilo que é esperado. O que era esperado? Esperado é que ele deixasse ela respigar, colher as espigas atrás dos segadores, simplesmente porque a lei lhe dava esse direito. Mas ele vai para além da lei, porque aqui não é lei, é graça. É graça. E diante da atitude graciosa, ele permite não só que ela colha, mas que ele chama ela para se alimentar na hora da refeição. Ela está ali pelos cantos, eles vêm para cá, e ele oferece agora, sabe o que para ela? Comunhão, relacionamento, aproximação. Sente aqui comigo na mesa. Ela sentou na mesa com eles para comer, e enquanto eles estão comendo, está ali, a palavra diz que ele lhe dá um grão tostado, e ela comeu, se fartou e ainda sobrou. Ele pega na mesa, ele próprio, pessoalmente, dá uma porção para ela, uma porção que diz respeito só a ela. Deus tem a porção certa para cada um de nós.
Boaz dá uma porção para ela, a palavra diz que ela come, se farta, ainda sobra, e ela guarda o que sobra para levar para casa. Ele deu uma porção generosa, abundante, a tratando desta forma tão especial, tão linda, destacando ela no meio de todo mundo ali. Ela que não se sentia nem como uma das criadas, agora está no meio dos trabalhadores, e ele a distingue, dando uma porção para ela, tratando-a com distinção, tratando de uma forma tão amável. E quando se levantaram para respigar, Boaz chegou para os servos secretamente e diz assim: olha, deixa entre os molhos algumas espigas boas, não censure. Tire também dos molhos algumas espigas e deixe lá ficar, deixe cair, para que ela colha, e não a repreendais. A generosidade deste homem. Sabe, quando ela for trabalhando, deixa cair, facilita as coisas para ela, facilite as coisas para ela. Deus é o facilitador das nossas vidas. Quantas vezes, diante de nossos esforços, não conseguimos aquilo que muitas vezes intencionamos, Deus é o facilitador, e deixa a gente pensar que às vezes estamos fazendo quase todo o trabalho sozinho, quando é Ele que está deixando as espigas caírem para nós, quando é Ele que está deixando as espigas caírem, para que a gente apanhe com facilidade, porque aqui Boaz vai para além de qualquer pensamento de obrigação. Ele é generoso, deixa as espigas cair. E os servos propositadamente jogavam as espigas para que ela fosse apanhando. Era Boaz cuidando de Ruth, é o nosso Boaz que cuida de nós. E às vezes estamos tão cansados na lida, no trabalho, e ele vai deixando algumas espigas caírem para nós, para que a gente possa colher aquilo que a gente precisa. É assim que Boaz a tratou, com toda essa generosidade, com toda essa dignidade. A palavra diz que ela esteve respigando naquele campo até a tarde, esforçada, dedicada, não teve qualquer problema de se submeter àquele árduo trabalho. Depois que ela terminou de colher tudo aquilo, ela foi debulhar, queria levar para casa tudo já bem preparado, para dar o mínimo de trabalho à sua sogra. Quando ela debulhou tudo, quando ela debulhou aquilo, colocou dentro do saco, que foi pesar, deu 25 quilos de cevada, uma quantia extraordinária, uma quantia elevada. Ninguém tinha colhido tanto respigando, e ninguém tinha colhido frutos tão bons respigando. Ela foi capaz de caminhar no caminho da humilhação, e no caminho da humilhação ela foi abençoada. Uma mulher bonita, nova, mas não teve problema de se humilhar naquele momento. E Deus cuidou dela de uma forma especial. E ela colheu 25 quilos de cevada, uma quantidade muito elevada, e ela colheu. Admirável o que Deus fez com ela. Talvez ela foi para aquele lugar sem saber, ela foi para aquele lugar certamente sem saber como seria aquele dia, mas aquele dia seria o dia em que uma história seria mudada. Deus mudou a história de Ruth naquele dia para sempre. As escrituras diz que ela pega aquele saco com 25 quilos e vai caminhar para casa com 25 quilos de cevada, e o restante do alimento daquele momento de refeição ela também leva para casa. Aquilo que sobrou do alimento que Boaz lhe ofereceu, e aqueles 25 quilos de cevada, Deus a abençoou ricamente naquele dia. Foi um dia especial. Mas uma coisa é certa, seria o último dia, seria a última colheita dela, seria a última experiência, porque Ruth se tornaria a senhora daquele lugar. Seria a última vez que ela ia ter que respigar. Está chegando o tempo da sua vitória.
Está chegando o tempo de você não ter que mais respigar. Está chegando o tempo de você não ter que mais respigar. E Ruth está vivendo esse momento. Ela vai para casa, ela leva tudo aquilo e vai chegar em casa. Só que o encontro de Ruth com Noemi depois desse dia, amanhã a gente fala sobre ele. Amanhã a gente fala como agora Deus que trabalhou no coração de Ruth, ia trabalhar no coração de Noemi. Como as notícias iam chegar para Noemi, e ela ia ter uma iluminação especial a respeito de tudo aquilo. Que Deus abençoe os irmãos, que você possa continuar caminhando com o Senhor. Ele está cuidando de você. Está chegando o momento, aleluia, creia. Você se sente como alguém que está assim, aleluia, como se ninguém lhe notasse, no meio da multidão, mas ninguém lhe nota. Ele está te vendo e Ele já conhece tudo o que você fez. Soberano Pai, eterno Senhor, nós te louvamos por esse momento, Pai, aleluias, em que compartilhamos a Tua Palavra. Oh Deus, Tu és o Deus de toda consolação. Assim como Tu consolaste o coração de Ruth, através de Boaz, consola os nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Ministra o coração da Tua serva, do Teu servo nesse dia, que esta palavra possa cair como orvalho para reverdecer a erva, cair como chuva para fazer florescer os sertões da nossa existência. Senhor, eu te louvo pela Tua misericórdia, Tua graça, porque Tu faz sempre mais surpreendentemente, Senhor Deus, do que aquilo que nós, Senhor Deus, pensamos ou esperamos. Abençoa os Teus santos, dá vitória a cada um dos meus irmãos. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus amados. Deus os abençoe. A paz do Senhor, em nome de Jesus.